ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas 16 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E nesse programa de hoje, feriado 6 de agosto de 2020, a Igreja Católica está se virando aí para realizar naturalmente todo o seu procedimento hoje. Eu falava ontem com o bispo Dom Fernando Rifan e há uma preocupação grande, claro, para a manutenção do distanciamento. A catedral já, né, no caso aí, o Dom Roberto, só poderá receber 70 fiéis por missa, mas haverá a programação conforme está no Folha 2 de ontem, né, que circula até o dia 7. Voltamos a Aloysio Abreu Barbosa, jornalista no programa Hoje Conosco e na bancada, comandando aí essa entrevista. Ô Aloysio, e sobre o comentário que o Jonathan Paes, que nós estamos recebendo, fez mais cedo, ele é empresário e pré-candidato a prefeito, sobre a questão dos postos, teve uma pessoa, a Terezinha Bianchi, ela disse aqui, e de fato realmente não foi fechado, porque você falou que o diabético precisa curativo, precisa, né, de tratamento, e o pé diabético não parou, de fato não parou. Voltamos então, só para esclarecer isso aí e pontuar lá o que a Terezinha postou na nossa página, e você que está agora nos acompanhando aí pelo rádio 98,3, pode também acessar a página do Facebook ou YouTube, Folha FM 98,3, e aí você vai poder participar desse programa conosco. Aloysio, voltamos com você. Jonathan, esse bloco a gente tinha pré-pautado para falar sobre a crise econômica, né? E o Maurício Furel Batista, que é telespectador assíduo do programa, desde que a rádio entrou no ar, no dia 28 de março do ano passado. Quer dizer, a rádio mudou, na verdade, era Continental AM, passou a ser Folha FM, né? 98.3, em 28 de março de 2019. Ele pergunta aqui, que é a pergunta que eu ia fazer mesmo, mas ele vou aproveitar aqui, que que é o seguinte, a projeção orçamentária que a Prefeitura é obrigada a entregar à Câmara Municipal em abril foi de 1,7 bilhão de reais para 2021. E deve mandar agora a proposta de LOA, nesse mês agora de agosto, tem que mandar, né, por força de lei. Uhum. E a previsão é de que vai cair. O Alcimar Ribeiro deu uma entrevista com o economista, professor da UENF. Conheço o doutor Alcimar, meu amigo, Alcimar Chagas. Ele projetou em 1,5, entre 1,5 e 1,6, né? Desse 1,5, 1,6, que é o que deve ir agora, 1,1 bilhão é com folha de pagamento dos servidores ativos. A pergunta é óbvia, né? Eu faço a todos os pré-candidatos aqui. Qual é a solução aritmética para isso? Então, Luiz, o que acontece? A gente precisa entender que a nossa prefeitura, a prefeitura da nossa cidade, ela não é uma prefeitura pobre, ela sempre foi uma prefeitura rica, certo? E a gente entende que essa prefeitura rica foi mal administrada, porque se tivesse sido bem administrada, hoje, no período de crise, no período das vacas magras, nós teríamos recursos para suprir as necessidades básicas, tá?
Então, o que é a necessidade básica que eu entendo? É o custeio da máquina e folha de pagamento. Isso é o mínimo que a gente tem que se preocupar. Concorda comigo? Eu acho que essa é a maior preocupação de todo gestor hoje, pelo menos os gestores sérios que estão com pré-candidato a prefeito. Os outros eu não sei se estão preocupados, mas nós estamos muito preocupados, tá, com a situação. Principalmente porque a gente não sabe como que o atual gestor vai nos entregar essa prefeitura. Entenda bem, nós estamos falando de uma máquina e os contratados estão mais de 6 meses sem receber. Isso aí está todo mundo... Reais. Isso, os contratados. E a gente tem também alguns déficits, a gente tem uma dívida deixada pelos governos anteriores, então não é só folha de pagamento, tá? A gente tem uma gama de situações que comprometem a gestão futura, principalmente porque o primeiro ano de governo de qualquer prefeito, de qualquer, né, em todo o país, ele vai ser, vou dizer assim, o previsional vai ser feito pelo gestor anterior, e não por ele, e não pela equipe dele. Então, o primeiro ano do governo, ele é governado em cima de um planejamento que outra pessoa fez. Aí você imagina a grande dificuldade da falta de realidade, tá? de transparência e clareza que a gente tem e de um orçamento que a gente não sabe o que vai ter. Por quê? Porque a receita própria do nosso município hoje é pífia. Tá? Como eu falei desde o início do programa, quando eu toquei no assunto economia e saúde. Tá? A nossa receita própria foi deixada de lado por conta de uma mesada que recebíamos todo mês, que essa mesada era royalties do petróleo e participação especial. Então, esses royalties de participação especial fizeram com que os gestores deixassem de lado a arrecadação própria do município. Tá? Então, a gente vai ter que... Lógico que a gente tem algumas escapatórias, a gente tem saída para isso, a gente tem proposta que nós vamos apresentar no momento hábil para tentar solucionar de alguma maneira esses déficits orçamentários que a gente vai ter. Isso aí já é imaginável, né? A gente já sabe que a gente vai encontrar uma prefeitura devastada financeiramente, tá? E essas medidas a gente já está junto com o nosso corpo de economia e de desenvolvimento, buscando, né, essas alternativas para a gente colocar em prática, se porventura for da vontade de Deus, que a gente assuma a prefeitura. Você citou uns dados, só queria dar número a eles, sempre quando a gente fala, dá número. Em valor, o Campos começou a receber participação especial no ano de 1999. Antes recebia só royalties. A gente fala muito em royalties, mas na verdade Campos sempre recebeu mais de participação especial, né? Então vamos lá, corrigido pelo INPC, né, Campos recebeu de 99 a 2004, em valores corrigidos, em valores de hoje, no governo Arnaldo Viana, nos dois governos Arnaldo Viana, 4,67 bilhões de reais. Campos recebeu de 2005 a 2008, aí contando os governos campista e Mocaiber, um período curto de Roberto Henrique, 43 dias apenas, mas de 2005 a 2008, a maior parte foi Mocaiber, 6,94 bilhões de reais. Campos recebeu de 2009 a 2016, nos dois governos Rosinha, ela foi afastada durante 2 períodos, onde governou Nelson Naim, presidente da Câmara, de 2009 a 2016, 12,06 bilhões de reais. Isso tudo em valores de hoje. E Rafael Diniz teve até o primeiro trimestre de 2020 1,84 bilhão. Isso também corrigido os 2 primeiros anos pelo NPC. Quer dizer, quanto você falou aí que Rafael teve? 1,84 bilhão de royalties de participação especial. Isso mesmo. Os 2 primeiros anos, contando o primeiro trimestre de 2020. Em valores corrigidos, tá? Eu estou corrigindo o valor.
Eu tenho aqui também, eu tenho aqui. Isso mesmo, perfeito, isso mesmo. Então, Campos teve, em dinheiro de hoje, se fosse corrigido pelo INPC, 23,67 bilhões de reais entre 1999 e 2016. E de lá para cá, com a queda do preço do barril do petróleo a partir do final de 2014, também com a maturação dos campos, né? Hoje são campos maduros. Há que se lembrar que a exploração de petróleo na Bacia de Campos começou em 1977, já tem bastante tempo, e é um recurso finito, né? Petróleo não brota da terra, ele está lá. Então, o campo está ladeira abaixo nos royalties. E nada indica que essas vacas gordas, como você se referiu, vão voltar. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: você é empresário. Vou mudar a pergunta. Se eu te falasse, como empresário, olha, Jonathan, você vai vou te passar uma empresa que fatura 1,6 e de folha com funcionário só, fatura 1,6 mil reais e só de folha tem 1,1 mil. Você pegava a empresa? Então, Aloysio, eu sempre gosto de ser citado como um construtor, não como um empresário, tá? Sempre gosto de falar que eu sou um construtor, um cara acostumado a pegar no pesado, um cara acostumado a pegar no batente, porque não diminuindo o empresário, não, mas eu sempre gosto de mostrar a figura, não do cara que fica ali atrás da mesa, sabe, Aloysio? Mas do cara que trabalha, do cara que põe a mão na massa, do cara que tem coragem para levantar às 5 horas da manhã e chegar em casa a hora que Deus permitir, trabalhando na labuta diária. Mas deixa eu te falar uma coisa, se a gente não se levantar e assumir com responsabilidade uma cidade como Campos, continuarão os mesmos administradores de sempre, que administraram a cidade na época de vaca gorda e levaram ela para esse buraco onde ela está hoje. Tá? Então não há outra alternativa a não ser que Campos tem que voltar a produzir, Campos tem que voltar a ser potência, Campos tem que sair desse marasmo político e econômico a qual se encontra, e aí eu vou falar muito bem como que a gente vai fazer isso, tá? Porque eu gosto até de falar sobre isso, que isso envolve credibilidade política, tá? Isso envolve credibilidade para que a iniciativa privada venha para o nosso município, invista e gere emprego, e gere renda, tá? E gere riquezas, tá? E eu gosto muito de falar por isso, porque a saída e a alternativa é essa, é fazer cada metro quadrado dos 4.000 quilômetros que nós temos de extensão territorial, e cada metro quadrado volte a produzir, que a nossa agricultura venha a ser referência, que a gente possa ter uma agricultura como potência no nosso município. Então essas são as alternativas e essas são as saídas para esse marasmo político, econômico e social do nosso município. Tá? Isso só vai ser possível se nós tivermos um governante isento. Por que um governante isento? Outra coisa que eu vou falar também, que tem a ver com a isenção. Porque com a isenção que a gente tem, a gente pode governar em parcerias com o governo federal, diretamente com os ministérios. Se você olhar, por exemplo, há um tempo atrás, o prefeito de Campos, não vou citar o nome, mas era totalmente brigado com a governadora da época. Com o governador da época, né, que depois veio ser a esposa desse governador. E aí a briga entre o prefeito de Campos e o governador. E Campos ficava como nessa história? Perdido. Por quê? Porque não tinha parcerias, não existia parcerias governamentais. Tá? E no nosso caso, já que somos isentos, a gente pode ter parcerias com quem quiser colocar recursos dentro do nosso município. Nós vamos administrar da melhor maneira possível, fazendo com que ele chegue até a ponta e seja bem aplicado. Outra coisa importante também que eu gosto muito de citar, tá? Só para frisar, Jonathan, me desculpa, mas a gente não pode falar de projeto. Então, assim, como governaria, você pode falar de uma solução, mas você não pode falar como projeto de governo, entendeu? Lógico. A gente está pela legislação, só para deixar claro, por favor. Eu estou até me segurando para não falar de proposta, não falar de projeto, só falar de soluções plausíveis administrativas. Sim, soluções de maneira aleatória, a gente não pode falar com projeto.
entendeu? Porque, por exemplo, se você observar, tem muita gente aí chorando pelo leite derramado e olhando para o retrovisor. Ah, a culpa foi de ciclano, a culpa foi de Beltrano. Essa culpa a gente já sabe. Nós sabemos claramente quem foram os culpados por ter colocado a nossa cidade nessa situação. Tá? Agora, o nosso desafio qual é? Reerguer o município, entrar para dentro da prefeitura e trabalhar com muito afinco, com muita determinação. E eu volto a dizer, isso só será possível colocando pessoas honestas, capacitadas e experientes nas secretarias. Tá? A gente vai ter muita dificuldade, tá, com o organograma funcional do município, que precisa ser reorganizado. Hoje nós temos mais de 30 secretarias e subsecretarias espalhadas no município. Tá? E a gente precisa realocar tudo isso de uma forma que a gente venha a ter custos menores e não permitir que a máquina pública seja utilizada para cabide eleitoral, que não seja utilizada para funcionalismo fantasma. A gente não pode permitir que isso continue acontecendo na nossa cidade. Tá? E aí eu falo com muita clareza, Aloysio, porque eu nunca fui envolvido em política nenhuma. Eu nunca participei de nada público. Eu nunca participei de nenhum envolvimento político ou partidário. Tá? A gente realmente, hoje, nós podemos fazer tudo que a cidade precisa ser feito para ela sair do buraco. Tá? Eu gosto muito de falar isso, porque nós temos um exemplo total para isso. Não temos nenhum alinhamento com nenhum grupo político. Nós podemos fazer o que a cidade precisa para sair dessa situação. Eu vou, aqui no grupo do WhatsApp da Folha, foi também pré-candidato a prefeito, mas acabou retirando a pré-candidatura porque não achou legenda, o odontólogo e servidor municipal Alexandre Buchaú. E ele faz aqui uma pergunta que eu faço a você, porque vai no encontro aí do que... vai no fluxo do que você está falando. Se eleito, o que faria para sanar o maior problema do município de Campos, o déficit fiscal, e lidar com a proporção que a folha de pagamentos ocupa no orçamento? Por favor, seja específico. Sim, eu acho que o déficit fiscal é uma questão muito comprometedora hoje. Tá? A inadimplência é muito grande, tá? A inadimplência é muito grande. Eu acho que a gente tem que tomar medidas, tá? Criar mecanismos para que a gente consiga captar a maior quantidade de recursos. Você olhar, por exemplo, hoje a gente recebe algo em torno de 80 milhões de reais de ISS, tá? E se comparado a Macaé, que é uma cidade menor, em Macaé, por exemplo, nós temos mais de 300 milhões a mais de ISS sendo arrecadado. Então, a gente realmente precisa aumentar essa receita, a gente precisa combater esse déficit aí, e não vai ser fácil, não. Eu tenho conversado muito com os amigos, pessoas que estão ligadas ao nosso grupo, e a gente fala muito do que o próprio atual gestor fez, tá? Ele aumentando a alíquota dos impostos. Tá? O IPTU, por exemplo, hoje da nossa cidade, por exemplo, se você olhar em 2017, nós arrecadamos cerca de 49 milhões 719 mil reais em IPTU, no ano de 2017. Se você observar em 2019, nós recebemos 76 milhões. Houve um aumento. E como foi esse aumento? O aumento do imposto. Ele não aumentou o número de contribuintes, ele aumentou o valor do imposto. Então, a gente tem uma proposta, tá? Isso não sei se é projeto ou não. Não se fala proposta não, só em tese, Jonas, por favor. Podemos falar em proposta. Então, eu vou falar bem simploriamente. Eu acho que a gente precisa aumentar o número de contribuintes e combater a inadimplência. É simples. Entendeu? Até porque as pessoas não vão ter recursos, tá, para contribuir ano que vem, né, mediante essa catástrofe econômica que a gente está vivendo em todo o país. Então, os recursos serão muito pequenos para os contribuintes estarem, né, cumprindo com os seus deveres de cidadão no próximo ano. Então, a gente precisa disso aí, tá? Legalizar imóveis,
aumentar, bem simples, né, para a gente não falar de projeto, aumentar o número de contribuintes e dar condição os que estão em atrasos e inadimplentes a estarem em dia com a prefeitura. Aloysio. Oi, pode não, Cláudio. Se você me permite, e aí... O Wellington, você vai fazer a intervenção do streaming? Não, eu ia comentar sobre a vinda da Lívia Cavalcante aqui na semana passada. Sobre essa questão da arrecadação, e eu acho interessante ser avaliado isso, se você me permite. Houve uma... E aí não é saindo em defesa de governo nenhum, até porque aqui a gente não trabalha assim. É somente um esclarecimento para quem não pôde acompanhar o programa da Lívia. Sabe, o Jonathan? A Lívia é subsecretária de Fazenda no município de Campos e a gente estava cobrando essa questão de reajuste, de IPTU e essa coisa. Ela falou, olha, não é bem reajuste, o que houve foi uma correção de valores onde imóveis localizados em pleno centro de Campos estava pagando IPTU de condomínio de IPTU rural. A Avenida Nilo Peçanha, por exemplo, vários deles sofreram essa correção. Então, só pontuando essa questão aí para você. Eu discordo, sabe, Cláudio? Sabe por que eu discordo? Você discorda de cobrar o valor rural aqui no centro? Não. Imposto territorial rural é ITR, imposto territorial urbano é urbano. Eu acho que se é urbano tem que se pagar urbano, lógico. Eu discordo do quê? Da avaliação do valor venal que a prefeitura fez. Tá? Isso eu discordo, até porque eu tenho amigos que comercializam imóveis e inclusive familiares, né? E inclusive um familiar meu tinha um imóvel que estava avaliado em 300 mil e há um ano e pouco atrás foi vendido por 140. Então, na época eu até brinquei, eu falei, poxa, avaliado em 300, ele falou, pagávamos o IPTU por 300 e vendemos por 140 mil reais no preço de mercado. Então, o que acontece? Até brinquei na época, eu falei, vai lá, bate na porta de quem avaliou e pede para comprar o terreno, né, para te dar o restante do dinheiro que faltou aí da avaliação. Então, eu acho isso muito injusto, tá? Eu, particularmente, residi durante a minha vida inteira num imóvel que há 4 anos atrás nós pagávamos, a minha família, né, o imóvel da minha família, nós pagávamos 2 vezes menos do que a gente paga hoje de IPTU, tá? Então, isso aí eu estou falando porque eu sei e sofro na pele. Essa avaliação do valor venal, ela deveria ser feita. É injusto com o passar dos anos os imóveis, né, tendo o seu aumento de valor e a prefeitura, né, continuando com o valor antigo. Mas é preciso ser feita uma avaliação real, verdadeira e honesta. Então, acho que foi desonesto que foi feito. Tá? Nós pagamos imposto, estou falando até de mim, eu paguei ISS ano passado e no governo anterior nós pagaríamos a metade. Tá? E assim também foi com a iluminação pública. A iluminação pública hoje a gente arrecada mais de 30 milhões ano, entendeu? Então a gente precisa ser justo com a população, tá? E pensar também nos menos favorecidos, que também sofrem, né, com tudo isso. E hoje está todo mundo sofrendo, seja da alta classe, da sociedade campista, quanto os plebeus como eu. Olha só, são 8h40, vamos fazer um intervalo para partir do próximo bloco, por favor, Cláudio. A gente estendeu hoje até demais. Sim, perfeito. São 8h40, então. Próximo bloco, a gente fala sobre eleições a vereador e prefeito de Campos e ainda alguns comentários, como você dizia aí, né, Luiz? Do streaming também. Eu queria fazer, mas enfim, não podemos nos alongar muito não, Cláudio. Vamos para o intervalo. Então vamos lá, 8h40, a gente faz um rápido intervalo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Em instantes, de volta com o programa de hoje, neste 6 de agosto de 2020.